Três pecados contra o Espírito Santo. É esse o tema do vídeo que nós vamos falar nesta oportunidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, já deixa a sua curtida e também não esquece, deixa o seu comentário. Vamos estudar a Bíblia? Um pouco antes da crucificação, Jesus instruiu os discípulos que ele iria ao Pai, mas não deixaria eles órfãos, enviaria o Consolador. E em João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós." Sua descida no dia do Pentecoste encheu os apóstolos e os capacitou e também contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus fora de Jerusalém. E a igreja primitiva não tinha, por exemplo, as coisas que hoje nós consideramos essenciais, como propriedades, dinheiro, influência política, status sociais e outras coisas, mas eram pessoas cheias ou inflamadas pelo Espírito Santo. Porém, nesse vídeo, nós vamos falar a respeito de pecados que nós podemos cometer contra o Espírito Santo, que pode fazer ele se afastar das nossas vidas ou até mesmo se entristecer conosco. O primeiro pecado contra o Espírito Santo, acredito que você já tenha ouvido, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos aqui no canal um vídeo dizendo o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo mais detalhadamente. Se você quiser assistir logo após esse vídeo, eu vou deixar na tela final. Também nós temos um outro vídeo dizendo como saber se eu pequei contra o Espírito Santo. Eu vou deixar esses dois vídeos na tela final. Então você terminando esse vídeo, você clica neles e você vai ser direcionado para o próximo vídeo. Vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. A Bíblia diz ali em Mateus capítulo de número 12, versículo 31, "Portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens." É claro que nós temos que ver o contexto. Jesus aqui está falando aos líderes de Israel, aos escribas, aquelas pessoas que estavam diante dele, porque ali ele havia libertado uma pessoa de um espírito maligno. Eles diziam assim: expulsa demônios no nome de demônios, ou expulsa Beelzebu no nome de Beelzebu. Eles atribuem o que Jesus está fazendo ali a uma atuação do diabo. E aí Jesus diz que todo pecado cometido aos homens ou contra o Filho do Homem é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada nem nesta vida e nem na vida futura. Por que Jesus está se referindo aqui à blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque esses mesmos líderes aqui de Israel receberam aqui, Jesus ofereceu para eles 5 evidências que ele era o Filho de Deus. E em todas essas evidências, eles já tinham decidido rejeitar. E mesmo assim estão chamando Jesus aqui de Beelzebu, ou de demônio, ou coisas parecidas. Quais são as 5 evidências? A primeira evidência que Jesus ofereceu para eles foi o ministério de João. Lembra quando João batizava no Jordão? João disse: "Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo." A segunda evidência foi o testemunho do Pai. Jesus, quando foi batizado, ouve-se uma voz, todos ouviram uma voz dizendo assim: "Esse é meu Filho amado, em quem tenho compraz, ou quem compraz a minha alma." Eles tinham também a terceira evidência, que eram as profecias do Antigo Testamento que apontavam diretamente para Jesus. E a quarta evidência, eles tinham o próprio testemunho de Jesus. E a quinta evidência, a autenticação do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Então eles receberam 5 evidências, mas eles rejeitaram a todas. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Então por isso que esse pecado não é perdoado aos homens. O segundo pecado é mentir ao Espírito Santo. Depois de Atos 2, a igreja primitiva, a Bíblia diz que ela começou a crescer em comunhão, em comunidade, e todos tinham tudo em comum. Diz a Bíblia que eles vendiam as suas propriedades e depositavam o preço aos pés dos apóstolos, e os apóstolos separavam, ou os apóstolos dividiam com cada um segundo o que cada um tinha necessidade. Não havia rico entre eles, também não havia pobres. Todos tinham tudo em comum e eles cresciam nessa comunhão, nessa comunidade. E a Bíblia diz que um homem chamado Barnabé vai lá e vende uma propriedade,
traz o preço ao pé dos apóstolos e eles repartem com todos. E toda a igreja começou assim a adorar a Deus, glorificar a Deus, porque era uma ação do Espírito Santo. Não havia nenhuma lei, não havia nenhuma ordem dos apóstolos para fazerem isso, mas o Espírito Santo os impulsionava a fazê-lo. Então a igreja adorava, glorificava a Deus por esta ação. E a Bíblia diz que um casal chamado Ananias e Safira venderam uma propriedade. Eu não sei se essa propriedade que eles venderam, o valor deu muito alto, se eles venderam muito caro, mas quando eles venderam, a intenção era vender a propriedade e dar à igreja, ou ofertar à igreja. Porém, quando eles pegaram o dinheiro na mão, eles pensaram assim, mas acho que vamos levar só um tanto, né? Nós não podemos levar tudo isso, ou é muito, não sei qual era a finalidade do pensamento deles. Porém, a Bíblia diz que eles reteram uma parte, e eles levaram outra parte. Quando Ananias chega diante de Pedro, ele diz assim, ó, está aqui, nós vendemos a nossa propriedade por tanto, ou por esse valor. E diz a Bíblia que Pedro olha para Ananias e diz, por que deixaste Satanás encher teu coração? Não era sua propriedade, não estava no seu poder? Porque mentiste ao Espírito Santo, morrerá. E a Bíblia diz que ele caiu, morreu. 3 ou 4 horas depois, vem a sua mulher Safira, e Pedro pergunta, por quanto vendeste a propriedade? Ah, portanto, eis aí a porta, os homens que enterraram seu marido, morrerá também. E ela morre ao mesmo instante. Deus considerou esse delito muito grave, porque era contra o Espírito Santo. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo é Deus. Então, mentindo ao Espírito Santo, eles estavam mentindo a Deus. A raiz do pecado deles aqui era o amor ao dinheiro e também o amor a elogios, né? Porque eles fizeram isso intencionalmente para receber elogios, da mesma maneira que Barnabé recebeu. Só que eles amavam mais o dinheiro do que a Deus. E o próprio Jesus condenou isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor disse, não poderei vós servir a 2 senhores, porque um há de odiar e um há de amar, um há de se dedicar e um há de desprezar. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus faziam muito isso, davam suas ofertas ou davam suas esmolas também e depois oravam dizendo, eu oro, eu jejum, eu faço, eu isso, aquilo, outro. E o próprio Jesus já havia condenado dizendo que eles assim já estavam recebendo o seu galardão. Então Ananias e Safira, além de querer elogios, eles tentaram enganar o Espírito Santo, a qual pecaram, tentando mentir para Deus. O terceiro pecado, não menos importante também, nós precisamos cuidar é entristecer o Espírito Santo. É o terceiro pecado que nós podemos cometer contra o Espírito Santo. Mas o que é entristecer o Espírito Santo? Paulo apresenta aqui 2 motivos pelos quais nós podemos entristecer o Espírito Santo. E o primeiro deles é quando temos amargura e ira. Elas podem entristecer o Espírito Santo que está dentro do cristão. Quando o coração do homem está cheio de amargura e ira, isso pode entristecer e até mesmo afastar o Espírito Santo de nós. O Espírito Santo encontra sua maior alegria num ambiente onde há amor, paz, bondade. Você vê isso em Gálatas 5:22, onde está escrito os frutos do Espírito. Paulo está identificando aqui a causa da amargura com a falta de perdão, a falta de perdoar. Agora nós estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. E o diabo sabe, para que nós viemos se afastar de Deus, ele precisa fazer com que pecamos contra Deus. E a amargura e a ira podem sim, sendo cultivadas, podem fazer o Espírito Santo se afastar de nós, porque o maior prazer do Espírito Santo é que nós venhamos perdoar. E por que nós perdoamos? Nós perdoamos não é porque nós somos bons, nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Então, meu irmão, minha irmã, não importa qual seja a ofensa que alguém te fez, não importa qual seja o mal, alguém pode dizer, não pastor, mas alguém me fez muito mal. Será que este mal que alguém te fez foi maior do que o que nós fizemos para Deus? Mas mesmo assim, ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para perdoar nossos pecados. É por isso que nós precisamos andar. A Bíblia diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E o segundo motivo que entristecemos o Espírito Santo é quando pecamos. Porque quando pecamos, nós entristecemos a Jesus
que morreu por nós, também entristecemos a Deus, que enviou o seu Filho para morrer e para perdoar nossos pecados. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, o Espírito Santo permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Claro que João está dizendo aqui da prática do pecado, e o próprio João vai dizer que todos nós pecamos. Se alguém disser que não tem pecados, é mentiroso. O que ele está falando aqui é sobre o pecado contínuo, é sobre a prática do pecado, é você saber o que é certo e errado e você cometer o erro, é você continuar na prática do pecado. E com a prática do pecado leva sim a entristecer o Espírito Santo e até a levar uma mente cauterizada, a chegar a um ponto que a pessoa não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado, porque cometeu tantas vezes o mesmo pecado que ele mesmo começa a duvidar. E isso sim entristece o Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu vou deixar aqui na página final os outros 2 vídeos. Se você quiser, não esquece, meu irmão, deixe o seu comentário e também deixe o seu like, que isso vai nos ajudar muito em nosso canal, e que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando.